Participando com os discípulos do pão e do vinho, Cristo se comprometeu com eles como seu Redentor. Entregou-lhes a nova aliança, pelo qual todos os que recebem se tornam filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por essa aliança, pertencia-lhe toda a nação que o céu podia conceder para esta vida e a futura. E esse ato de aliança seria confirmado com o sangue de Cristo. Em Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34, Deus faz a promessa da nova aliança. Sim, a promessa é feita no Antigo Testamento. No verso 33, diz o seguinte: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Por que é importante para Deus eternizar as leis no homem? Em primeiro lugar, porque a lei contém um padrão de conduta moral. Esse padrão reflete a natureza e o caráter de Deus. Assim, não seguir o padrão é andar em desacordo com Deus. Andar em desacordo com Deus nada mais é do que o pecado. João afirma: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. A palavra traduzida como transgressão da lei ou iniquidade em outras versões do Novo Testamento é anomia. A, prefixo de negação, mais nomia, derivada de nomos, igual negar a lei, transgredir a lei, agir como se a lei não existisse. É a derivação da palavra anomia que Jesus usa em uma de suas falas. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7:23. Em outras passagens, a palavra anomia é usada como algo condenável e o contrário da vontade de Deus para o ser humano. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz cair o pecado e todos os que praticam o mal. Mateus 13:41. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecado são apagados. Romanos 4:7. Com isso, internalizar a lei é viver a vontade de Deus e não o pecado. Se pecar é anomia, como diz João, então Cristo veio salvar o ser humano justamente da transgressão da lei, e o faz pondo-a no interior do homem. Deus inclui na lei profecias e simbologias que apontavam para a redenção do ser humano em Cristo. Elas eram, no entanto, apenas promessas escritas em tábuas de pedra, papiros e pergaminhos. Deus precisa tirar essas promessas do papel e torná-las reais para imputar no coração do homem os seus efeitos. Pôr a lei no homem é colocar a própria obra de Cristo em seus efeitos salvíficos em seu interior. O que antes estava presente como promessa na imagens de animais sendo sacrificados, por exemplo, agora está presente como realidade concretizada na vida do homem, a justificação do pecado. Mas como Deus colocou a lei dentro do ser humano mediante a nova aliança? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles.
Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 11, 19 e 20. Deus dá ao homem um coração e coloca dentro dele o seu próprio Espírito Santo. Assim o ser humano se torna apto a andar nos estatutos e juízos de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 14, 12. Mesmo com toda a dificuldade no contexto da antiga aliança, quando o Espírito Santo não estava dentro do homem, mas apenas no meio do povo, quando a redenção de Cristo era apenas uma promessa, ainda assim, Deus foi longânimo e compreensível, não deixando o homem sozinho. E por Deus estender a sua mão, muitos homens da antiga aliança foram justos dentro das limitações humanas diante de Deus. De que forma? Andando com Ele. Por andarem com Deus, encontravam forças para guardar os mandamentos nele, ainda que com dificuldades, limitações e falhas. Não foram salvos por isso, mas pela fé que tinham em Deus e na sua aprovação. Se eles conseguiram com toda a dificuldade, temos nós, na nova aliança, muito mais condições de cumprir a lei. Foi para isso, no fim das contas, que Cristo nos salvou. O aspecto mais significativo desta aliança de paz é a abundante riqueza da misericórdia perdoadora expressa ao pecador se ele se arrepender e se desviar de seus pecados. O Espírito Santo descreve o Evangelho como salvação por meio da terna misericórdia do nosso Deus. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. O Senhor declara a respeito dos que se arrependem, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não se farta Deus da justiça ao mostrar misericórdia para com o pecador? Não. Deus não pode desonrar sua lei, tolerando que ela seja transgredida impunemente. Sobre a nova aliança, perfeita obediência é a condição de vida. Se o pecador se arrepender e confessar seus pecados, achará perdão. Pelo sacrifício de Cristo em seu favor, é-lhe assegurado perdão. Cristo satisfaz as reivindicações da lei para cada pecador arrependido. Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa nova aliança constituída em Cristo Jesus. Faça de nós, Pai, pessoas novas e renova nosso coração segundo o seu querer. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Até a próxima.